Quando a gente fala sobre o assunto igreja, quando a gente fala sobre um momento da história, né, seja o período da Inquisição, seja as perseguições, as execuções na reforma que aconteceram em meados século XVI e século XVII, quando a gente observa tudo isso, certo? A gente vê um período da história que as pessoas, em grande maioria, que são mais conservadoras, elas tentam jogar para debaixo do tapete, certo? Mas esse período da história reflete, de fato, o que acontece nos dias atuais. Porque o que é história? História nada mais é que a gente investigar o passado para, compreendendo o passado, ter um presente melhor, né? Saber as ações, as questões históricas, os dilemas, os conflitos de interesses, etc., para compreendermos, de fato, o presente e sairmos em melhores situações do que aconteceu, por exemplo, com os nossos ancestrais. Mas, de fato, né, essas perseguições aconteceram. Isso aqui são fatos históricos. Aconteceu a Santa Inquisição, que de santo não teve nada. A Santa Inquisição entre grupos da Igreja Católica, né, que sacrificaram, ceifaram a vida de milhares de pessoas. E aí aconteceu também no século XVI, no século XVII, perseguições e também execuções na Reforma. Por exemplo, fatos que podemos citar: os massacres dos anabatistas, que eram quem? Esses anabatistas eram líderes reformadores como o Zwinglio, por exemplo, e autoridades luteranas, né, dessa linha de Martinho Lutero, e perseguiram os anabatistas. Milhares, por exemplo, foram afogados, milhares foram queimados, milhares foram decapitados por defenderem o quê? A separação entre a igreja e o Estado e o batismo de adultos. Só que o que aconteceu? Observe que hoje a tentativa de unir novamente a igreja é uma coisa que se torna o desejo de muitos conservadores, certo? Porque antigamente a igreja e o Estado era uma coisa só, depois se separa. Mas a tentativa de juntar novamente é o desejo dos conservadores. E no passado, certo, era também esse desejo das autoridades luteranas. E os anabatistas não concordavam e defenderam essa separação. E por conta disso foram mortos, foram decapitados, queimados, afogados, etc. Então, isso aqui foram feitos por movimentos protestantes. Guerra dos Camponeses, por exemplo, na Alemanha, que aconteceu. O Martinho Lutero, que é uma figura bem conhecida, o fundador da igreja protestante tradicional, ele incentivou os príncipes alemães no tempo a esmagar as revoltas camponesas que foram lideradas por Thomas Müntzer. O resultado, certo, do incentivo de Martinho Lutero foi o massacre de aproximadamente 100 mil camponeses. Não é 100 pessoas não, é 100 mil camponeses, 100 mil pessoas, certo? E começou por conta de quem? Do incentivo de Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo tradicional. Já a teocracia lá em Genebra, sobre João Calvino, que é outro reformador, certo? A cidade teve leis morais extremamente drásticas. Além da execução de Miguel Servetti, houve dezenas de execuções por conta de quê? De adultério, de blasfêmia e da idolatria da Igreja Católica. Ou seja, João Calvino, ele simplesmente começava a instituir execuções por conta que alguns indivíduos que eram adeptos do protestantismo, da linha do calvinismo, por exemplo, eles simplesmente eram penalizados porque particularmente existia essa guerra entre o protestantismo e a Igreja Católica, e os adeptos que tinham a idolatria particularmente à Igreja Católica, eles simplesmente eram massacrados por conta da ideia de João Calvino. Já a caça às bruxas, lá diferente do mito popular, a maioria das execuções por bruxaria, por exemplo, ocorreu em solo protestante, lá onde? Na Alemanha, lá na Suíça, lá na Inglaterra, e não pela Inquisição Católica. Eu vou repetir, não foi a Inquisição Católica ou a Santa Inquisição, a Inquisição Católica, que matou um monte de pessoas por bruxaria, certo? Ali na Europa, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Não foi a Inquisição Católica, foi os protestantes. A Alemanha protestante, por exemplo, foi o epicentro, com milhares de mulheres mortas, que essas mulheres foram queimadas, ou essas mulheres foram enforcadas, ou essas mulheres foram também estupradas. Existiu também a morte lá em Salem, nos Estados Unidos, em meados de 1692, que foi os puritanos que executaram 20 pessoas em surto de histeria religiosa, por exemplo. Teve a questão do colonialismo e escravidão, e isso ocorreu em meados do século XVII a século XIX. Como assim?
muitas denominações protestantes usaram a Bíblia, muitas, não é poucas não, são muitas, usaram a Bíblia para justificar a expansão colonial e a escravidão transatlântica, certo? Por exemplo, o apartheid, o tão conhecido o apartheid da África do Sul. A Igreja Reformada Holandesa forneceu a base teológica para o apartheid, argumentando o quê? Argumentando que a separação das raças era uma vontade divina, baseando-se, inclusive, em textos bíblicos. O Destino Manifesto que aconteceu nos Estados Unidos. Grupos protestantes justificaram, por exemplo, o massacre de povos indígenas nos Estados Unidos e a tomada de terras como uma missão divina de civilizar, por exemplo, o Ocidente. A escravidão nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos aconteceu um caso bem interessante. Clérigo batista, ou seja, indivíduos batistas e presbiterianos, usavam passagens bíblicas como a maldição de Caim, que com certeza vocês observaram isso variadas vezes, para defender a escravidão de africanos. Inclusive, essa passagem da maldição de Caim, que foi usada pelos presbiterianos para defender a escravidão, e os batistas, isso foi usado inclusive pelo pastor Marco Feliciano. Inclusive tem vídeo dele rolando aí nas redes sociais falando sobre essa passagem da maldição de Caim e sobre a questão da escravidão e por que os negros eles foram escravos. A questão dos escândalos e crimes modernos, por exemplo, entre meados do século XX e XXI. Escolas de residenciais lá do Canadá, né, igrejas anglicanas e igrejas unidas, além da católica, também tem que frisar isso, elas geriram internatos para crianças indígenas, onde ocorreram abusos, primeiro físicos, ocorreu abusos sexuais, mortes por negligência, visando apagar a cultura nativa. Houve também abusos sexuais e encobrimentos, assim como no catolicismo, que sempre aconteceu. Grandes denominações como a Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, a Igreja Anglicana, enfrentam hoje, inclusive, investigações massivas sobre décadas de abusos sexuais encobertados, inclusive por liderança da igreja. Houve também a questão do charlatanismo e a exploração financeira, que acontece muito nas igrejas protestantes. No contexto do neopentecostal moderno, há inúmeros processos por lavagem de dinheiro, a questão do dízimo, estelionatos e também exploração da fé através da teologia da prosperidade. Já a questão da homofobia e direitos humanos, em alguns países africanos, por exemplo, como a Uganda, lideranças evangélicas influenciadas por grupos, por exemplo, os americanos, ajudaram a promover leis, inclusive, que prevê a pena de morte para homossexuais. E da onde veio isso? De passagem como lá em Romanos, de passagem como lá em Coríntios, que, segundo a interpretação radical de diversos protestantes dessa localidade ali da África, da Uganda, eles começaram a dizer que o homossexualismo deveria ser penalizado por pena de morte. E aí aconteceu diversas barbáries. E por que esses crimes ocorreram? Bom, a maioria desses episódios aconteceu quando o poder religioso ele se funde ao poder político. Então, quando a igreja se alia ao Estado, quando a igreja, seja ela qual for, igreja protestante, igreja católica, passa a ter um braço do Estado para punir pecados, o resultado ao longo da história que se observou costuma ser a perseguição de minorias e dissidentes da igreja católica ou da igreja protestante. Então, unir o Estado com a igreja ao longo da história nunca deu certo, ao contrário. A partir do momento que houve essa aliança, desde os primórdios, sempre houve ceifa de vidas, estupro, pessoas queimadas vivas, martírios pesadíssimos em nome da fé e da religião. Um abraço, professor Rafael Nascimento.